Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos novamente de volta. O poeta Coelho Neto ele escreveu assim: depois de um longo e tenebroso inverno, eu quis de novo ver o lar paterno. E eu estou de volta ao lar do Senhor, a palavra do Senhor, depois de um longo e tenebroso inverno, realmente. Mas vocês são todos muito bem-vindos. Eu os cumprimento com um caloroso abraço nesta manhã e quero dedicar a vocês esse assunto tão especial que nós estamos estudando durante esta semana, né, pastor? Sim, graças a Deus, nós temos a irmã Jô de volta, né? E é sempre um privilégio nós estarmos juntos Amém. para meditar na palavra de Deus. A irmã Jô, que, né, assim, né, como eu também, agora nós fazemos uma dupla nesse processo do luto também. É mesmo, né? Mas temos o sustento de Deus, a direção do Espírito Santo, né? E apesar desses momentos tenebrosos que a vida nos oferece, nós temos uma esperança muito maior, a certeza da ressurreição e da salvação em Cristo Jesus. Vamos reencontrar. Vamos reencontrar. E é isso que nos motiva. Nós sabemos que, como a Bíblia nos diz, somos peregrinos aqui nessa terra. E como peregrinos, nós estamos aprendendo a viver como filhos de Deus e confiar em Deus, né? Depositar a nossa confiança. Mas é muito bom ter a irmã de volta aqui na rádio, ter de volta na programação. Tenho certeza que os irmãos que nos acompanham estavam sentindo muita falta da irmã aqui. Né? Como diz, a irmã citou a poesia, e eu gosto da poesia do Gioia Júnior também, né? Que é um poeta cristão, e ele fala a oração da maçaneta, e ele fala assim: não há canção mais bela quanto o barulho da maçaneta quando um filho volta para casa. Amém. né? Então, tenho certeza que Deus está muito contente com a volta da irmã para as nossas reflexões bíblicas e para que nós, né, juntos possamos crescer juntos com os nossos irmãos e irmãs no conhecimento da palavra de Deus. Eu vou pedir para a irmã iniciar com a oração para a gente meditar a respeito da palavra de hoje. Querido Deus que estás nos céus, nós te agradecemos por todas as tuas inumeráveis bênçãos que tens derramado sobre nós, pelo reencontro com os nossos irmãos nesta manhã, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos estar transmitindo a tua santa palavra às pessoas que desejam conhecer cada vez mais. E que isso nos acrescente também, Senhor, nos dê o privilégio de conhecermos mais profundamente a tua santa palavra. Fica conosco, abençoa o nosso estudo, dando-nos, Senhor, a convicção de poder seguir os teus santos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso estudo de hoje vai falar, vamos fazer um resumo a respeito do que nós estudamos durante essa semana, acerca dos ensinos de Jesus. Nós sempre falamos muito a respeito dos ensinos de Jesus, e procuramos trazer da maneira mais prática possível essa questão. Né? Como Jesus nos ensina, porque as questões que Jesus nos ensina, ele nos ensina, em primeiro lugar, que nós somos seres espirituais, porque somos filhos de Deus, Deus é espírito, nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos seres espirituais e devemos nos comportar como o nosso Pai Celeste. Agora, de que maneira isso acontece? Quais são os princípios? Quais são os valores? Qual é o propósito de tudo isso? Né? A irmã, que já tem uma longa jornada aí de vida cristã, a irmã pensar qual é o propósito de Jesus Cristo para todo ser humano. Como que a irmã colocaria essa questão? O propósito, eu penso que o propósito de Deus para todos nós é de nós vivermos uma vida tranquila neste mundo, embora
ele não seja tão tranquilo, né? Mas ele proporciona princípios para que nós possamos ter a maior tranquilidade possível, né? E uma herança eterna. Nós estamos na eternidade para sempre com ele. Nós não conseguimos imaginar o que é eternidade. Não, porque o nosso mundo é finito, então a gente não consegue dimensionar o que seja a eternidade. Aliás, sempre que nós olhamos, né, através do cinema, por exemplo, né, através dessas referências de mídia, quando se fala de eternidade de uma maneira humana, a eternidade muitas vezes é apresentada muito mais como um castigo né, do que como uma bênção, né? Porque é uma eternidade em que, se a gente pegar o parâmetro humano para a eternidade, vai ser uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de dor, uma eternidade de perdas, de afastamentos. Só que o apóstolo João, ele vem em Apocalipse, ele fala, olha, a nossa eternidade não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas se passaram. E uma coisa que me chama bastante atenção, em Gênesis, né, indo de Apocalipse para Gênesis, porque a Bíblia é completa, mas já em Gênesis, quando o ser humano ele pecou, a primeira providência de Deus foi resguardar a árvore da eternidade. E Deus fala por quê? Para que o ser humano não viva eternamente em pecado. Por que Deus tem esse cuidado? Porque se a eternidade fosse uma eternidade de pecado, ela seria uma eternidade de sofrimentos. Então, o propósito de Deus é que a gente viva bem. Agora, por causa do pecado, nós sofremos os males, a corrupção do pecado, né? Infelizmente, a decepção, muitas vezes, daquelas pessoas que nós depositamos confiança e ela não corresponde à confiança que foi depositada, né? Então, até a Bíblia fala, olha, cuidado, porque pode chegar até a ser maldito o homem que confia no homem, né? Por quê? Porque para eu confiar em alguém, se eu confiar em alguém que foi transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, é um cristão de fato, eu não vou ter problemas. Agora, se eu confiar em alguém que não teve essa transformação... Aí é complicado, hein? É complicado, eu vou ter muitos problemas. Por quê? Porque ele não tem os mesmos princípios que eu. Ele não tem os mesmos valores que eu. Então, se eu não me posicionar e não tomar cuidado, aí vem, entre os ensinos de Jesus, vem um ensino muito importante, onde Jesus fala assim, você tem que ser ingênuo como uma criança, mas tem que ser prudente como uma serpente, né? Ou seja, a nossa ingenuidade não pode gerar a nossa inocência, né? Porque senão isso vai trazer muitos problemas para nós, né? Para a nossa vida. E às vezes a gente consegue até a ingenuidade de uma criança, mas não consegue ter a perspicácia da serpente. Sim, porque o cristianismo vai fazendo a gente ficar mais ingênuo também. Mais dócil. Mais dócil, mais inocente. E daí, é por isso que a importância dos ensinos bíblicos e dos ensinos de Jesus. Porque quanto mais inocentes nós nos tornamos nesse mundo, nós nos tornamos vulneráveis à ação do mal, né? Porque o mal não respeita a inocência. Né? Isto é um grande problema que nós temos. Ele aproveita. Ele aproveita da inocência, ele aproveita da ingenuidade. Então, pelo mal não respeitar a inocência, nós temos que buscar a santificação, mas a gente tem que manter a prudência. E como manter a prudência? Seguindo os ensinos da palavra de Deus. Então, isso prova para nós, irmãos, que há uma diferença do padrão humano, né, que esse mundo estabelece, com o padrão divino. E nós temos que procurar sempre o padrão divino. Sim, porque é sempre o melhor. A questão, quando nós falamos, né, buscar o padrão divino, nós estamos parafraseando, na verdade, um conceito do próprio Jesus, que é buscar, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são acrescentadas. Qual que é o problema do mundo hoje? O problema do mundo é que o mundo está buscando, em primeiro lugar, as outras coisas. Ele está buscando, em primeiro lugar, os bens materiais, o dinheiro, né, uma estabilidade financeira. Ele busca confiança em si mesmo, uma autossuficiência. E o ser humano nunca vai conseguir ter essa autossuficiência, porque a nossa vida é muito estável. Ela muda assim de uma hora para outra e de uma maneira que a gente é pego de surpresa, não tinha pensado naquela situação. E de repente se vê dentro daquela situação e tem que lidar com ela. E como é que vai lidar com ela? Eu gosto muito, Major, do Salmo 112. O Salmo 112, ele fala que aquele que é firmado no Senhor não teme a más notícias. Olha que lindo isso, eu não tinha prestado atenção. Já li várias vezes, mas não tinha prestado atenção. Eu acho muito bonito esse texto. Aquele que confia no Senhor e teme ao Senhor não teme a más notícias. Né? Por quê? Porque má notícia vai chegar. Não se preocupe, ela vem. Né? Com certeza vai chegar. Ela vai chegar. Mas quando eu confio no Senhor, quando eu tenho temor no Senhor, quando eu aplico a palavra de Deus, eu sei que Ele vai me socorrer. Eu sei que Ele vai me dar sabedoria para eu superar aquela adversidade, aquela aflição. Então, eu não tenho que temer a má notícia. Eu tenho que enfrentar a má notícia com a sabedoria que Deus me concede. Daí tudo fica bem. O padrão de Jesus é o padrão mais adequado, né? Sim. Até nesse sentido que o pastor está falando, né? A Bíblia coloca que o problema não é o dinheiro. Nós podemos ter dinheiro, nós podemos ser ricos, mas o problema é o amor ao dinheiro, né? Deus não exige voto de pobreza. Isso não é o padrão de Deus. Né? A questão é que as riquezas deste mundo, elas não interessam para Deus. Uhum. São muito passageiras. São passageiras. E o problema é que o amor ao dinheiro faz com que as pessoas invertam os princípios. Como, por exemplo, eu não posso, pelo amor ao dinheiro, enganar uma pessoa. Vamos trazer uma questão simples, um assunto simples. Uma pessoa, por exemplo, que está com um carro com problemas, né, e ele precisa vender esse carro. Ele não tem dinheiro para consertar esse carro. Mas aí o que ele faz? Ao invés de ele ser honesto com quem está comprando, ele fala, olha, eu estou precisando vender o carro, eu não tenho dinheiro para arrumar o carro está com esse problema, eu vou te dar um desconto no carro para que você possa consertá-lo. E eu vou vender ele para você, se você quiser ficar com ele. Isso é uma pessoa com integridade, com honestidade. Mas, pelo amor ao dinheiro, que ele não quer perder nada, ele prefere enganar a outra pessoa. Então, ele não fala do problema, ele faz um discurso, o carro está ótimo, é maravilhoso, não tem problema nenhum, e vende o carro com problema para o outro, pelo preço normal do carro, sem dar nenhum abatimento pelo problema que o carro tem. O que ele fez? Eu não posso perder dinheiro. Então, o amor pelo dinheiro fez ele enganar um semelhante. Né? E aonde é que está o amor de Deus nisso? Então, porque a Bíblia, Jesus disse, né, que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Como que ele ama? Será que eu gostaria que alguém fizesse isso comigo também? Não é possível. Então, a gente traz esses exemplos simples porque são conceitos corriqueiros. Isso acontece no dia a dia. Isso acontece no dia a dia. E mostra o quanto o ser humano está se distanciando dos princípios e valores do reino de Deus. Né? A ponto de que, pela ganância de que ele não pode perder nada, né, ele engana uma outra pessoa. E isso em muitas esferas. Eu dei o exemplo do carro aqui, mas isso, infelizmente, acontece nas relações humanas.
onde uma pessoa deposita confiança no outro e, de repente, o outro trai, o outro é infiel, o outro tem uma postura que vai trazer um prejuízo para aquela relação, né? Seja uma relação familiar ou conjugal, ou uma relação até de trabalho, né? Quando o patrão contrata uma pessoa e deposita confiança naquela pessoa e a pessoa não corresponde a essa confiança. E é tão ruim quando a gente se decepciona, né? É difícil, porque tem pessoas que a gente aprende a confiar porque conhece de muito criança, às vezes. Sim. E a gente acha que a pessoa tem o padrão dos pais. E às vezes a pessoa adquiriu padrões muito diferentes. Exatamente. E perder a confiança, ter decepção com quem a gente admira, com quem a gente ama, é muito pior do que perder dinheiro. É muito pior. Porque confiança é que nem crédito, né? Quem tem crédito pode comprar em qualquer lugar. Exatamente. Então, é né? difícil. E a gente deve lutar para que isso não seja manchado, né? E a confiança é assim. Não que nós sejamos perfeitos, é claro que não somos. Temos problemas, nós também decepcionamos outras pessoas, mas quando a gente faz isso sem intenção, né? Como vamos falar assim, a gente faz uma maldade culposa quando não tem intenção de fazer, né? Às vezes acontece isso, né? Às vezes a gente não quer prejudicar ninguém, a gente não quer ofender ninguém e acaba ofendendo sem querer, acaba falando algo que aquela pessoa entendeu diferente e não foi a nossa intenção. Então, a gente comete um crime culposo, não teve a intenção de fazer. Agora, tem pessoas que fazem de propósito, que têm essa índole má, essa índole de prejudicar, e são como essas pessoas que Jesus fala, tome cuidado. E para que você possa se precaver, temos que colocar os seus ensinos em prática. Então, uma coisa que está muito assim em evidência hoje, inclusive dentro das igrejas, é a questão do casamento, né, pastor? Sim. Questão do casamento, onde aqui em Marcos 10, Jesus é questionado a respeito do casamento, e ele é questionado a partir do divórcio, né? E o que tem acontecido hoje com a humanidade é triste de se perceber. É triste de se observar. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo o respeito, a moral, o companheirismo, né? O propósito do casamento. As pessoas estão se perdendo por uma egolatria, por um egoísmo, porque cada um quer viver para si e se não for do jeito dele, não serve, né? E o casamento não é que vai ser do jeito de um ou vai ser do jeito de outro. 1 Coríntios capítulo 7 fala que tudo no casamento é feito em comum acordo, né? Só que as pessoas não querem acordo, né? Então tem que renunciar um pedaço. Até existe aquela brincadeira que muita gente faz, e eu particularmente não gosto, que é aquela coisa, né? Quem manda em casa é a sua mulher, né? E isso é falado em tom de brincadeira, mas na prática, o que tem acontecido com essa questão de que quem manda em casa é a mulher? É porque a mulher ela se posiciona em alguma coisa, e se o homem se posicionar ao contrário, né, ele vai ter muito problema em casa. Então, ou ele se submete, ou ele enfrenta o problema. E se ele enfrentar o problema, muitas vezes a mulher não aceita e vai acabar. Acaba o casamento. Acaba o casamento, né? Então, para não acabar o casamento, ele acaba se submetendo. Agora, por mais passivo que uma pessoa seja, ele se colocar numa posição de aceitação em todas as coisas, vai chegar uma hora ou que ele se anula totalmente, o que não é bom, ou vai chegar naquele momento em que ele vai explodir e falar, olha, agora eu não aceito mais isso, né? E aí, em geral, chega num ponto em que não tem mais solução, porque já ultrapassaram todos os limites ali do relacionamento. Então, isso, infelizmente,
está acontecendo, inclusive, com as pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus e do cristianismo. Eles conhecem essa questão, né, que Marcos colocou. Uhum. Eu conheço um rapaz que mora em Marília. Uhum. E o casamento dele teve vários problemas. Ele não estava se acertando com a esposa. Em vez de desistir do casamento, de divórcio, de separação, eles foram para a psicóloga e estão casados até hoje. Sim, buscaram orientação, buscaram acompanhamento, descobriram a raiz do seu problema, porque é isso que é a necessidade do pastor, do padre, do psicanalista, do psicólogo, né? Exatamente isso, orientar e fazer a pessoa encontrar aonde está o problema. E é esse o propósito de Jesus para a gente também, né? Fazer com que nós compreendamos aonde está o nosso problema, porque o problema não é igual para todos, né? Cada um é corrompido pelo pecado numa área diferente e tem que ser tratado de uma maneira diferente. Agora, existe um ponto que é comum entre todos? Existe. Qual? Aqui, quando Jesus é questionado em Marcos capítulo 10, né, qual que é o problema central das relações conjugais aqui no caso? É o versículo 5. O versículo 5 ele fala, mas Jesus lhe disse, por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, por isso deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, né, e com a sua mulher serão dois, né, numa só carne. A questão que ele coloca aqui, qual é a raiz do problema, a fonte do problema? A dureza do coração. Ele quis dizer assim que as pessoas não gostam de perdoar, né? As pessoas não gostam de perdoar, as pessoas não querem se arrepender, é um outro problema. E quando não há perdão da parte que foi ofendida e não há arrependimento da parte que ofendeu, como é que vai ficar essa situação? Fica difícil. Fica muito difícil. Então, a dureza do coração é o problema das relações sociais em todas as esferas, seja nas relações fraternais, de amizade, familiares, conjugais, de trabalho, seja onde for. A dureza do coração do ser humano é um problema muito sério, porque a dureza do coração do ser humano, a primeira coisa que ela faz é tirar a empatia, né? E daí o que o outro sente não me importa mais. Isso, eu valorizo só o meu sentimento. O meu sentimento, a minha interpretação, a minha verdade, o que eu penso é o que está certo, né? Então, a dureza do coração, ele tira a empatia. Eu não consigo mais me colocar no lugar do outro, né? Para compreender, né, o que o outro está sofrendo, por que ele foi magoado daquela maneira, né? Qual foi a interpretação que ele fez daquele assunto. Então, quando a pessoa não consegue se posicionar, né, e ele só consegue fazer isso pelo amor. Né? É por isso que a marca de todo cristão tem que ser o amor. Né? Porque é o amor que vai gerar essa aproximação, é o amor que vai gerar a compaixão, vai gerar a empatia pelo outro. Enquanto se tiver com dureza no coração, nada vai poder ser resolvido. Então, e nesse capítulo 10 de Marcos, né, Jesus ele abordou vários assuntos, por exemplo, o amor às crianças, né? Sim, e Jesus ele coloca o amor às crianças, e aqui a gente volta num ponto bastante interessante, porque apesar, aqui em Marcos 10, olha, o versículo 13, 13 em diante, é onde Jesus ele vai falar, segundo o título que está na Bíblia, tá assim, Jesus abençoa as crianças, né? Agora, o curioso é que o texto em si, quando a gente lê o texto, esse trecho do texto, o texto não cita a palavra criança. Né? Fala pequeninos, né? Pequeninos. E qual é a diferença disso dentro da teologia no grego? Né? É importante a gente compreender isso, porque tem coisas que a gente só consegue ver na linguagem original da Bíblia. Né? É porque
apesar do contexto da ideia das crianças, né? No versículo 13, é o versículo que ele cita aqui na tradução a ideia de criança. Só que no texto grego, essa palavra criança, que está no versículo 13, e a palavra pequeninos, que está no versículo 14, é a mesma palavra. Então, por que ele traduz um como criança e o outro como pequenino, se é a mesma palavra? Não. Porque pequeninos aí deve ser uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem conhecimento. Porque, na verdade, ele está comparando a inocência de uma criança, né, com a falta de conhecimento de um adulto. O que ele está colocando, porque o pequenino, essa palavra que é usada, pequenino é aquele que tem pouco conhecimento. Né? Então, uma criança tem pouco conhecimento. E um adulto que tem pouco conhecimento se comporta como criança, muitas vezes. Né? Então, imaturamente. Imaturamente, exatamente. O texto aqui, muito mais do que falar de crianças, ele está falando de maturidade. Então, Jesus ele está falando no versículo 13 e 14, que ele fala que então trouxeram algumas crianças, que é a mesma palavra do pequeninos, trouxeram alguns pequeninos, né, para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, o que Jesus está falando? Olha, deixe aquele que é ingênuo se expressar na sua fé da sua maneira. E ele usa a expressão pequenino, porque pequenino no grego é a pessoa que tem pouco conhecimento, independente da sua idade. Então ele fala, deixe vir a mim o pequenino, tanto a criança quanto o adulto que tem pouco conhecimento. Deixe vir a mim, né? Eu vou ensinar. Né? Por quê? Porque eles querem se aproximar para conhecer. Eles querem se aproximar para crescer. E é exatamente essa busca que vai levar eles para o reino de Deus. Então, o que Jesus fala? Deixa eles vir a mim, porque vai ser deles o reino de Deus. O que Jesus está falando então, toda pessoa que tem pouco conhecimento vai ser salva? Não. Não. Não é isso que Jesus está falando. Toda pessoa, o que Jesus está falando é toda pessoa que for até ele, na sua ingenuidade, na sua simplicidade, no seu jeito de ser, mas for até ele com o coração aberto para aprender, para receber, ele vai entrar no reino de Deus. Então, aí tem uma coisa que, assim, o padrão daquela época de Jesus para o padrão de hoje difere bastante. Na época de Jesus, as crianças eram cidadãos de segunda classe. Eles não eram reconhecidos, né? Até tem descrições de crianças que nasciam defeituosas e eram abandonadas para morrer. Né? Para morrer. Hoje tem uma proteção exagerada, né, da criança. Sim, que também gera outro desequilíbrio. Isso, não é saudável. Porque o desprezo é horrível, né? Mas a libertinagem é tão ruim quanto. Né? Ela também é horrível. Por quê? Porque ela não educa, ela não ensina, ela não instrui. Né? E principalmente com as questões de Deus. Porque dentre as restrições, vamos dizer, educacionais que foram feitas hoje de modo formal, uma das restrições é ensinar espiritualidade, ensinar religião. Você não pode ensinar nas escolas, por exemplo, você não pode falar de Deus. Você não pode falar, né, abertamente, a não ser que seja uma escola confessional, como nós temos as escolas adventistas, temos colégios católicos que são confessionais, já são colégios próprios dentro dessa expressão de fé. Agora, dentro de uma escola municipal, de uma escola estadual, você não pode falar disso. Por causa disso, muitos pais e mães estão deixando de falar também em casa.
Exatamente. Deixa que ele cresça e decida por ele. Eu já ouvi muito isso. Deixa que ele cresça e decida por ele. Só que se a pessoa pensar assim, esquece que todo ser humano nasce corrompido pelo pecado. Se ele for escolher por ele mesmo, ele vai escolher o pecado. Porque o pecado também é mais prazeroso do que as restrições. E às vezes a pessoa não vê as consequências, né? Porque por que os presídios estão tão cheios hoje, não é mesmo? Sim, porque cada vez mais existe benefícios, existe proteção e existe principalmente uma falta de educação preventiva, né? E a educação preventiva, ela está dentro da palavra de Deus, né? As pessoas, muitos presos hoje, por exemplo, sistema prisional, querem libertação, né? O que a palavra de Deus fala? Conhecereis a verdade e a verdade, vos libertará. Então, só que ele quer conhecer, ele quer ser liberto sem verdade. Daí vai ficar difícil esse negócio, né? Todo ser humano acaba ficando preso dentro do seu pecado se ele não reconhece que ele precisa de Deus para libertá-lo. Jesus também abordou essa questão do perigo das riquezas, né? Sim. Como que o jovem rico é um exemplo que a Bíblia traz, né? Não é que toda pessoa rica vai ter esse mesmo padrão, né? Sim. Tem pessoas ricas que são amantes a Deus, contribuem para a causa de Deus. Mas existe um perigo, né, da pessoa se envolver com as riquezas e dizer, eu tenho dinheiro, tudo que eu quero eu compro, eu não preciso de Deus, não tem isso. A questão é assim, riqueza. Tratando primeiro do princípio filosófico da riqueza, o que é riqueza? Riqueza é um conceito, né? Então, uma pessoa pode ter muito dinheiro e ser pobre, né? E ele pode não ter muito dinheiro e se sentir extremamente rico, né? O perigo da riqueza, qual que é? A gente volta no mesmo ponto. É a busca da autossuficiência. O grande perigo da riqueza é a pessoa se sentir autossuficiente a ponto de compreender que ela não depende de Deus, né? E é isto que Jesus está falando aqui. E os próprios discípulos, esse texto é interessante, né? Quando nós observamos, que é Marcos capítulo 10, do versículo 23 ao 31, né? Onde fala do perigo das riquezas. E o que é curioso é a maneira que os discípulos observam o trato de Jesus a respeito dessa palavra, dessa posição de Jesus. Porque a questão é que ele está falando que o rico, por não confiar em Deus, por confiar no seu dinheiro, nas suas próprias riquezas, na sua autossuficiência, ele acaba ficando fora do reino de Deus, né? Só que muitas vezes o rico ele se sente dentro do reino de Deus e ele até inverte a compreensão espiritual. Ele pensa assim: não sou eu que preciso de Deus, é Deus que precisa de mim, né? Porque sou eu que pago as contas da igreja, sou eu que pago o ar-condicionado, sou eu que pago o material de evangelismo, sou eu. A igreja só existe porque eu entrego o dízimo. Né? Então, e daí Jesus fez um alerta, fala, olha, não é desse jeito. O curioso é os discípulos terem dificuldade para entender isso, e a gente vê isso na expressão quando ele fala que no texto fala no versículo 26, os discípulos ficaram sobremodo maravilhados, né, com o ensino de Jesus e dizendo, então, quem pode ser salvo? Quer dizer, eles achavam que estava todo mundo excluído. Ele fala assim, nem o rico não pode ser salvo, o rico que dá dinheiro para a igreja, o rico que mantém o evangelho, o rico, né, que paga a pregação do evangelho. Né? Constrói igrejas. Que constrói igrejas, que faz, né, um monte de coisa. Se o rico, né, não vai ser salvo, então quem é que pode ser? O pobre que não dá nada? Né?
E aí Jesus explica, fala, olha, a resposta de Jesus no versículo 27 é linda, né? Ele fala assim, Jesus, porém, fitando neles o olhar, fitando o olhar é quando a pessoa faz aquele olhar de bravo, né? Fala, você não entendeu nada. E ele fala assim, para os homens é impossível, contudo, para Deus, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, o que Jesus está falando? Não é por ser rico ou ser pobre. Não é por ter dinheiro ou não ter dinheiro. Né? Para os homens. Agora, ele não está falando mais de rico. Ele está falando para os homens, para o ser humano. Seja rico, seja pobre, seja homem, mulher, seja o que for. Para o ser humano é impossível ser salvo. Né? Mas Deus pode salvar, né? E salvou através de Cristo. Então, que coisa, né? Como que o poder de Deus está disponível para todos nós, irmãos. Você tem alguma dificuldade, algo para vencer? Confie em Deus. Sim. A restauração da confiança é o elemento básico para o reinício dessa reconciliação com Deus. Confiar. Até porque, falando diretamente, ninguém convive com quem não confia. Né? Não tem como conviver. A gente vai se afastar. Que é o que as pessoas estão fazendo com Deus. Estão deixando de confiar em Deus porque as pessoas levantam muitas dúvidas hoje. Será que Deus age mesmo a meu favor? Será que Deus está cuidando de mim? Será que Jesus vai voltar? Né? Já está se falando disso há 2000 anos. Breve Jesus voltará. Breve. Que breve que é esse? Tem 2000 anos que não acontece? É que a nossa vida é muito breve, né? Também, né? A brevidade é nossa, né? Mas a grande questão é que as pessoas, elas, por não se aproximarem de Deus, estão perdendo a confiança. Né? E se perde a confiança, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, vai gerar dúvida, vai gerar problemas e cada vez mais vai se afastar de Deus. E isso vai virar um ciclo, vai virar uma bola de neve aí que só aumenta o afastamento de Deus. Né? E é isso que a gente tem que lutar contra. É interessante que Tiago e João, que eram irmãos, né, conviviam com Jesus. Olha como é que eles fizeram um pedido para Jesus de um negócio que eles não sabiam nem o que era, né? Sentar um à direita e outro à esquerda no reino. Eles queriam um reino material, né? Sim. É porque a perspectiva deles era a instalação de um reino físico. Isso. Né? E o reino de Jesus, Jesus fala, olha, meu reino não é comida nem bebida, ninguém vai ser salvo pela soja, né? Não vai ser salvo por ser vegetariano, não vai ser salvo, né, por ser vegano, não é por isso. Né? Não, meu reino não é comida, meu reino não é bebida, meu reino não é desse mundo. Né? Agora, neste mundo, todos aqueles que receberem a minha palavra fazem parte do meu reino. Né? Então tem que seguir a orientação dele. Porque o reino é um conceito. Né? É um conceito onde nós temos uma constituição, que é a Bíblia, e esta Bíblia, como única regra de fé e prática, ela tem que ser colocada na minha vida todos os dias. É o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que eu preciso fazer para fazer parte do reino de Deus. Agora, como fazer parte do reino de Deus dentro de um mundo que jaz no maligno? É claro que tem um conflito muito grande aí, que é o que a gente chama de grande conflito. Né? Existe um conflito muito grande. Nós somos embaixadores de Cristo numa terra dominada por Satanás. Existe um conflito muito grande. O que vai diferenciar
os princípios, os valores, a ética, a moral, o respeito. É isso que vai diferenciar. Por isso que a marca da besta e a marca de Deus, a marca dos dois tem que estar na mão e na testa. Por quê? É o que eu penso e as minhas atitudes, o que eu faço, é que mostra se eu pertenço ao reino de Deus ou se eu pertenço ao reino das trevas. São os meus pensamentos e as minhas atitudes. E aí vem a reflexão. Olhe para si mesmo, não julgue o outro, não. Né? Deixa o outro em paz. Olhe para si mesmo. O seu posicionamento diante de Deus tem sido, os seus pensamentos e atitudes têm sido, de fato, do reino de Deus ou do reino das trevas? Né? Então, porque não adianta falar, né? Tem que fazer. A coerência entre a fala e a ação tem que existir. Tem que existir integridade. Né? Então, quando nós, né, nos posicionamos, quando nós olhamos, né, dessa maneira, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo, como diz aqui nossa orientação aqui de estudo, nós estamos fazendo o melhor investimento. Qual o melhor investimento que alguém pode fazer na vida? Então, é dar a vida eterna. Eu penso que é isso. Sim. E aí, quando o João, Tiago e João, né, falam, será que eu posso sentar uma à direita, uma à esquerda, né? Então, né, eles não têm ideia de que o investimento que eles estão fazendo é para algo muito maior. Sabe o que eu acho mais interessante disso, irmão João? É que Jesus, neste momento, ele não dá a resposta. Ele deixa meio vago, né? Ele deixa vago. E essa resposta ele vai dar para João na revelação de Apocalipse, quando João está preso na ilha de Patmos. Jesus já foi crucificado, já ressuscitou, e ali, aparecendo para João, né, na ilha de Patmos, ele fala assim, João, ao vencedor eu darei de sentar comigo no meu trono. João estava sendo vencedor ali, né? Estava sendo vencedor. Então, Jesus, ele deixa para responder essa pergunta muito depois. E a maneira que ele responde é assim, João, você não vai sentar nem à direita nem à esquerda. Vai sentar comigo. Gente, que lindo isso, né? E isso é para todos nós. Jesus está usando João como referência, mas isso é para todo aquele que entregou a sua vida a Jesus e o reconheceu como o único Senhor e Salvador da sua vida. Então, para essa pessoa, seguindo os preceitos, os mandamentos da palavra de Deus, seguindo a palavra de Deus, tendo a Bíblia como única regra de fé e prática, Jesus ele também vai falar para você, olha, você vai sentar comigo no meu trono. É uma promessa que está para todos nós. Né? É uma promessa para todos nós. Olha, imagina a gente ouvir de Jesus, a gente chegar no céu, Jesus olhar para a gente e falar, quem sentar comigo aqui? E a conclusão do capítulo 10 de Marcos é muito bonita, porque fala da história do cego de Jericó, né? O Bartimeu, que ele se esforçou e gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Hoje eu acho que essa palavra, tem misericórdia de mim, ela está expressa para cada um de nós também. Nós somos carentes da misericórdia de Deus. Como precisamos. Como precisamos. Por quê? Porque as misericórdias de Deus é a causa de não sermos destruídos. Então precisamos mesmo. Né? Mas a palavra misericórdia, na sua essência, quando aplicado à espiritualidade, aplicado a Deus e a nós, ela é muito bonita. Né? Ela é uma palavra muito bonita, porque o que ela fala? O que é misericórdia? É a junção de duas palavras, miséria e cardia. Isso. Né? Miséria é aquilo que a pessoa não pode fazer por si mesmo. Né? E cardia é o coração. No coração de Deus não tem miséria. Miséria está em nós. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos.
Mas o fato da nossa impossibilidade de fazer algo por si mesmo move o coração de Deus, a cardia, né? Então, a misericórdia é a nossa insuficiência, a nossa miséria que move o coração de Deus ao nosso favor, né? E quando a gente tem consciência disso, a gente vai falar o que para Deus? A gente só tem a agradecer. Nós precisamos dele a cada minuto, né? Precisamos a cada minuto e precisamos simplesmente reconhecer que Deus tem cuidado de nós de um modo muito especial e vai continuar cuidando esta semana, a cada dia. Deus sabe quais são as suas necessidades. Deus sabe o que você precisa a cada momento hoje e como conduzir melhor a sua vida para que você tenha um futuro de paz e tranquilidade. Bom, irmãos, esse texto ele é muito importante na vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude a estarmos... Releia o capítulo 10, né? Veja o que se encaixa na sua vida, né? Sim. E concluindo com o versículo do próprio texto aqui do capítulo 10, o último versículo, o versículo 52, Marcos 10, 52. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Né? E é isso que ele está falando para você hoje, fala para a gente, olha, segue em frente, vai na tua fé, que a tua fé vai te salvar. Amém, né, pastor? Amém. Muito bom termos estudado esse tema. Vamos orar então? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, Deus, pelos teus cuidados imensos, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós e pelo privilégio que temos de colocar nossas vidas em tuas mãos. Amém. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos de um modo muito especial sobre todos aqueles que nos acompanham nesse dia. Que o Senhor conceda da tua paz, que eles tenham a sensibilidade de ouvir a tua voz e que a cada dia o teu Espírito Santo esteja concedendo sabedoria, discernimento e direção espiritual para que o foco de todos nós permaneça em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Pai, que o Senhor cuide dos enfermos, aqueles que precisam do teu auxílio com relação à saúde, que o Senhor esteja cuidando, restaurando segundo os teus propósitos e a tua vontade. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima semana em nome de Jesus.